Olá, eu me chamo Marlene Santiago Vasconcelos e sou aluna bolsista do PIBIC intitulado Marxismo, Crítica à Religião e Serviço Social. O que o marxismo nos ensina sobre os fundamentos ontológicos e a função social da religião, que tem como professora orientadora a mestre Maria Aparecida Nunes dos Santos. A nossa pesquisa é do Departamento de Serviço Social, tendo como grande área o serviço social e como sub-área os fundamentos do serviço social. Essa apresentação reúne os resultados obtidos da nossa pesquisa, que é vinculada ao Programa Institucional de Iniciação Científica PIBIC-UEPB-CNPq, da cota 2020-2021, a qual dá continuidade aos estudos e aproximações da cota 2018-2019, 2019-2020, que tem como título Conservadorismo, Religião e Serviço Social. Uma tentativa de apreensão dos fundamentos ontológicos e históricos conceituais. Portanto, o estudo centra-se na continuidade da aproximação da vasta literatura que o conservadorismo e o serviço social tem, adentrando na seguinte cota, a de 2020-2021, na relação entre serviço social e religião. Nossa pesquisa tem como objetivo geral analisar os fundamentos ontológicos e histórico-conceituais da religião no processo de reprodução social e a sua relação com o pensamento conservador e o serviço social, e tem como objetivo específico apreender as bases ontológicas e históricas da religião no processo de reprodução das relações, bem como refletir sobre as principais mediações do marxismo em relação à religião e identificar de que forma dar-se a relação entre religião e seus valores éticos da profissão no serviço social. A nossa metodologia adotada trata-se de uma proposta de pesquisa de cunho bibliográfico, a qual tem apoio na literatura que versa sobre as temáticas da religião, do conservadorismo e do serviço social. A perspectiva de análise do estudo centrou-se no materialismo histórico dialético, o qual possibilita uma apreensão do movimento da realidade, fundamentado no recurso heurístico da realidade. A referida pesquisa aproxima-se da compreensão da totalidade social dentro da especificidade da religião. No tópico Resultados de discussões, trazemos as considerações de Pedro Simões na relação. Trata-se de uma proposta de pesquisa de cunho bibliográfico, a qual tem apoio na literatura que versa sobre as temáticas da religião, do conservadorismo e do serviço social. A perspectiva de análise do estudo centrou-se no materialismo histórico dialético, o qual possibilita uma apreensão do movimento da realidade, fundamentado no recurso heurístico da realidade. A referida pesquisa aproxima-se da compreensão da totalidade social dentro da especificidade da religião. No tópico Resultados de discussões, trazemos as considerações de Pedro Simões na relação entre serviço social e religião. Simões divide sua obra em três partes: a dos fundamentos, motivações e distinções, em vínculos e nexos, na teoria e na prática, as quais são expostas em 6 capítulos. Na primeira parte do livro, o autor discorre sobre os fundamentos da reprodução da mediação religiosa na prática profissional, a qual iremos nos debruçar na primeira cota, agora de 2020-2021. De acordo com sua análise, um dos pontos chaves que ajudam a explicar o porquê de tal reprodução estaria na própria natureza religiosa das ações assistenciais historicamente destinadas a enfrentar os males sociais. Tais ações têm suas raízes fincadas na moral, nas crenças e valores religiosos de ajuda ao próximo, sobretudo no que diz respeito ao cristianismo, do catolicismo e do protestantismo. Assim, na sua argumentação, as instituições assistenciais com viés religioso são anteriores às que têm um viés com maior laicidade, a exemplo da Lei dos Pobres, que é a assistência desde então no país, que era a Inglaterra. Para o autor, a marginalidade é explicada da
temática da religião em investigação em serviço social, seja na literatura nacional, seja na literatura internacional, pois deve-se, dentre outras questões, à secularização da profissão. Porém, defende que o fato da profissão e da prática profissional obedecer a ordenamentos legais e o ensino está fundamentado em tais teorias como o marxismo e a psicanálise, não há um impedimento que esses conteúdos valorativos religiosos adentrem no profissional e sejam agregados à teoria profissional. Assim, a maioria dos profissionais detém tal perfil e por isso devem envolver o estudo da referida temática, a exemplo de como abordar o tema da religião na prática profissional, sem derivar para questões de fundo teológico. Simões compõe parte dos seus dados da pesquisa de campo junto a 42 profissionais do serviço social, sendo 17 brasileiros e 25 ingleses, e fala sobre a importância da relação da profissão para o profissional do serviço social. O autor relata que, dentro da pesquisa realizada, a grande maioria dos agentes sociais entrevistados, tanto brasileiros quanto ingleses, afirmam ter uma grande família religiosa e a formação religiosa parte do grupo de jovens, como é o caso do catolicismo, em questão de culto e missa, de colégio religioso e de trabalho beneficente. O seu estudo também revela que o caso brasileiro é de uma experiência com trabalho voluntário. No caso inglês, vai se fortalecer a auto-identificação vocacional com a profissão. Pode-se registrar que dos principais achados possíveis, dadas as dificuldades do contexto de pandemia, compreendemos que a reflexão sobre a religião e suas expressões nas políticas sociais, bem como sua intervenção profissional, constitui uma reflexão urgente, necessária sobretudo no tempo presente. Porém, ao mesmo tempo, isso constitui um desafio, no sentido de condução de tais reflexões não desaguarem no campo conservador. A presença da religião na gênese do serviço social, especialmente no Brasil, como argumenta Simões, é inseparável da história da profissão. Na análise do autor, a influência da religião para o surgimento da profissão tem se dado em todos os recantos do globo. No Brasil, tal influência se expressa tanto na formação mediante a fundação das primeiras escolas de serviço social, feita com o serviço social brasileiro, sobretudo dada a sua gênese da profissão, como já mencionado, requer estudos que possibilitem apreendê-la na perspectiva da totalidade social. A nossa pesquisa teve como referência bibliográfica o livro de Pedro Simões, Agentes Sociais e Religião, um estudo Brasil e Inglaterra, da editora Cortez, de 2005, e também teve apreensões tanto de José Paulo Neto com o livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, também da editora Cortez, de 2005, e da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Obrigada pela atenção.